Se você tem entre 25 e 35 anos, existe um problema enorme que a internet criou e isso pode estar te afetando. A internet pode ter bagunçado completamente a tua percepção do que é estar atrasado na vida. Eu sei que atualmente a gente vive num Brasil que as coisas parecem que estão cada vez mais difíceis. Hoje em dia, um carro popular para te comprar um Mob é mais de 80 mil reais. Casa própria parece que ficou cada vez mais difícil. Parece que os nossos pais tiveram, entre aspas, muito mais facilidade para conquistar uma casa, para conquistar um carro, do que essa geração agora tá tendo. Com as coisas com preços nas alturas, com tudo muito difícil de conseguir. Só que existe um contraste muito grande, porque enquanto a vida tá tão difícil para algumas pessoas, enquanto isso tem jovens no Instagram, mostrando a Lamborghini, mostrando a fortuna que eles fizeram com 20 anos de idade, com 18 anos de idade. Um monte de pessoas compartilhando viagens para o exterior, compartilhando inúmeras conquistas e talvez você olhe para isso e pensa, meu Deus, aonde foi que eu errei? O que eu tô fazendo de errado? E aí que começa a surgir muitas dúvidas na tua vida. Dúvidas sobre a tua profissão, dúvidas sobre o teu trabalho, e você começa a se sentir travado, se sentir preso, se sentir atrasado, porque você se vê numa situação bem diferente daquela galera que posta luxo nas redes sociais. O problema é que a gente esquece uma coisa importante. Muitas vezes a gente está comparando o nosso bastidor com o palco de alguém. E a verdade é que a gente vive dentro de uma bolha. As redes sociais é uma bolha. O que a gente vê nas redes sociais é uma bolha. E geralmente o que a gente vê nas redes sociais é aquilo que viraliza. É aquilo que chama a atenção mesmo. E a real é que ninguém ou quase ninguém viraliza acordando às 5 da manhã, indo trabalhar o dia inteiro, pegando o ônibus lotado, chegando em casa, cansado, comendo, tomando banho, se preparando para o outro dia, cansado, exausto, mas de repente feliz porque sobrou 300 reais para guardar no final do mês. Isso é muito difícil de viralizar, né? Por outro lado, você vê um jovem que tem 18 anos conquistando carro, casa, tendo a vida dos sonhos, aquilo te chama atenção, aquilo prende atenção. E no fim, ele te vende um curso para ficar rico da noite pro dia. Isso viraliza. Porque você começa a pensar, cara, como que esse cara de 18 anos chegou lá e eu tenho 30 anos e ainda não cheguei? Tô longe. E aí você começa a acreditar em fórmula mágica, você começa a acreditar em qualquer promessa que te fazem nas redes sociais. Porque você tá desesperado, você tá confuso, se questiona muitas vezes do que fazer, se tomou a decisão certa, se não tomou. O problema é que as redes sociais tornam o extraordinário de uma pessoa algo comum. Porque quando tu prende a atenção nesse tipo de conteúdo, o algoritmo entende que é isso que tu quer e começa a te mandar mais disso. E aí tu olha pra tudo isso e pensa, meu Deus, parece que é só eu que tô travado. Parece que é só a minha vida que não anda. Parece que é só tu que não tá faturando milhões. Só que, cara, cuidado, meu irmão. A vida não acontece na velocidade de um Reels de 30 segundos. As coisas realmente levam tempo e o jogo é a longo prazo. A verdade é que não é normal ter uma vida resolvida com 20 anos, com 25 anos, com 30 anos. Se a gente for analisar antigamente, as pessoas geralmente chegavam ao sucesso financeiro, profissional, por volta dos 45 anos, 50 anos, sabe? Existia o tempo em que se falava, esse daí é o velho da lancha. Isso porque o sucesso financeiro, o sucesso profissional levava tempo e geralmente as pessoas que conseguiam elas eram mais velhas. Elas não eram jovens de 18 anos. E esse é o normal. Ocorre que a internet, de certa forma, ela quebrou essa bolha, porque ela oportunizou e facilitou para que algumas pessoas alcançassem o sucesso muito antes daquele tempo normal que a gente tinha há um tempo atrás. E aí você tem a impressão de que a tua vida não tá andando, porque tu vive dentro de uma bolha no Instagram, enquanto a tua vida é outra coisa. A realidade do mundo é outra coisa. Só que tu tá tanto numa bolha, vendo as pessoas prosperando tanto, postando todas aquelas coisas que tu acha, meu Deus, tem alguma coisa de errado comigo, eu tô no caminho errado. E toda essa comparação, na verdade, ela distorce a tua percepção da realidade. Porque tu acha que é normal um jovem de 20 anos ter tanto sucesso financeiro, faturar milhões, comprar o carro que quer, a vida que quer.
Mas a realidade é que esse não é o normal. Então não deixa que essas comparações roubem uma das melhores fases da tua vida e uma das fases mais importantes. Porque é nessa fase da vida em que coisas grandes começam a ser construídas. Essa é a fase de você tentar, de você arriscar, de você errar, de você descobrir no que é bom, descobrir aquilo que tu não é bom, descobrir o teu propósito, conhecer novas pessoas, desenvolver novas habilidades. É nessa fase que a gente começa a olhar para dentro de nós, começa a entender os nossos bloqueios, as nossas crenças limitantes e começa a tentar romper isso. Você começa de fato a entender quem você é e a partir daí você constrói o seu sucesso. Essa fase, esse período da vida, é o verdadeiro período onde que a gente precisa criar raízes. E as raízes é algo, querendo ou não, doloroso, porque ela rompe para baixo, para dentro, ninguém vê nada, parece que nada está acontecendo, parece que nada muda. No entanto, lá dentro, as coisas acontecem. Tu sabe que uma construção de um prédio, de uma casa, se eu não me engano, mais de 2/3 do tempo, ou cerca de 2/3 do tempo de construção, é as fundações da casa. Isso é, mais da metade do tempo da construção você não enxerga nada, porque tá trabalhando lá embaixo, na terra, no fundo da terra, entendeu? E isso é na tua vida também. Porque muitas vezes a gente não enxerga o que está acontecendo, mas a gente está evoluindo internamente. A gente está criando raízes, desenvolvendo habilidades, nos entendendo. E tá tudo bem você estar nesse processo entre 25 e 35 anos, porque essa é a fase. Talvez você esteja até um pouco mais adiante. Talvez tenha 40 anos, enfim, nunca é tarde para você descobrir o que realmente faz sentido para você. E essas raízes que a gente cria e que levam tempo e que são dolorosas e que ninguém vê e que parece que nenhum resultado está acontecendo, é o que de fato vai sustentar os teus frutos. É o que de fato vai sustentar aquilo que tu quer se tornar, aquilo que tu vai se tornar. Então, quanto maior for a tua raiz, quanto mais profunda, quanto mais tu trabalhar na tua cabeça, na tua mente, a tua mentalidade, os teus pensamentos, construir os teus hábitos, maiores vão ser os teus frutos. Maior vai ser a tua árvore, maior vai ser aquilo que tu vai construir. E essas raízes é que vão sustentar isso. Então a verdade é que tu não precisa ter a vida resolvida antes dos 30 anos. E eu sei que é difícil, eu sei que os tempos são difíceis. Eu sei que a ansiedade é algo que te consome. Que talvez você tenha inúmeras dúvidas, pensamentos. Mas o fato de você estar aqui nesse vídeo, me escutando até agora, significa que tu despertou. De certa forma, tu já tá buscando isso. E tu já tá construindo as tuas raízes. Não tenha medo de errar. Não tenha medo de testar. Não tenha medo de se arriscar. Não tenha medo do que os outros vão pensar de ti. Não tenha medo de ser julgado. E não tenha medo de mudar os seus hábitos, de mudar as suas companhias. E por favor, pare de se comparar com o palco dos outros, porque cada pessoa tem o seu processo, cada pessoa tem o seu tempo. E se você vê que tá se sentindo assim, faz um detox de redes sociais. Deixa as redes sociais um pouco de lado. Se concentra em você, em se desenvolver. Se concentra no que você pode melhorar, no que você pode fazer. Mas não fica consumindo conteúdo se isso tá te afetando tanto. Porque essa comparação faz muito mal. E fez muito mal pra mim por um tempo. Porque eu comecei a me tornar um cara muito estressado, muito ansioso, muito reclamão, sabe? Eu era aquela pessoa que consumia muito esse tipo de conteúdo. E aí eu olhava pra mim e falava, meu Deus, eu não tô evoluindo. Parece que as coisas não andam pra mim. Olha quanta gente dando certo na vida, muito mais jovem do que eu. E eu tô aqui, eu não consigo fazer nada, parece. E eu comecei a reclamar, achar tudo ruim. Só que a verdade, gente, é que a reclamação, ela só vai te impedir de prosperar. Porque talvez você assuma um papel de vítima, porque a reclamação, ela faz a tua mente só enxergar o lado ruim das coisas. Porém, eu resolvi mudar esses pensamentos. Sabe que, de certa forma, é bom você ser uma pessoa inconformada. Inconformado não significa ser ingrato, ser reclamão. Inconformado é entender a sua situação, ser grato pela sua situação, porém, buscar mais.
porém não querer se conformar com isso, entende? E não se conformar, não entenda como, nossa, eu preciso reclamar disso, que tá tudo errado na minha vida. Não, você tem que ser grato pelo que você tem. Você tá vivo? Você tem 2 braços, 2 pernas? Você consegue andar? Você consegue falar? Consegue enxergar? Você tem que ser grato. Seja inconformado. Busque melhorar, busque crescer, mas não seja reclamão. Não seja ingrato. E eu vou te contar 3 coisas que estão mudando a minha vida e talvez possam te ajudar a evoluir, a mudar também. E como a gente falou sobre criar raízes fortes para sustentar os nossos frutos e aquilo que a gente quer construir, a primeira coisa que eu comecei a desenvolver muito é a questão da mentalidade. E todo mundo fala isso, parece papo de coach, né? Ah, mentalidade, mas não, gente. É real, a mentalidade é extremamente importante para o sucesso da tua vida. Você entender como funciona a sua mente, você entender por que você repete padrões, você entender acerca das suas crenças limitantes, entender que os seus pensamentos levam a atos, que os seus atos formam hábitos, que os seus hábitos geram resultado. Isso é extremamente importante. Outra coisa dentro da mentalidade, aprender de certa forma sobre inteligência emocional. Isso é governar a si mesmo, saber lidar com o fracasso e com o não. Saber lidar com pessoas, saber entender as suas emoções. Quando eu falo a inteligência emocional não é para você suprimir as suas emoções, mas é para você entendê-las. Entender por que você está sentindo aquilo, por que eu sinto o que eu sinto, da onde está vindo esse sentimento. Como que eu posso reagir a esse sentimento da melhor maneira? Reagir não, né? Vamos dizer assim. Entender os momentos certos. O segundo ponto é adquirir conhecimento, é também trabalhar nas raízes. Isso é leitura. A leitura, ela molda literalmente o teu cérebro. A leitura, ela é capaz de criar novos caminhos e sinapses neurais. Isso é, tu constrói novas pontes dentro da tua cabeça. É quase como se tu levasse o teu cérebro pra academia. A gente não faz a musculação no braço ali, faz bíceps, faz peito, treina. Cara, quando tu lê, é como se tu estivesse fazendo isso com o teu cérebro. O teu cérebro vai se tornar melhor em encontrar soluções, vai se tornar melhor em ter um raciocínio lógico. Você vai melhorar o seu vocabulário, a sua comunicação, até a sua empatia. Sem falar que tu ainda vai aprender com a experiência dos outros. Isso é, tem autores que levaram anos para escrever determinados livros, e aí você lê em um mês, em algumas semanas, e você adquire todo aquele conhecimento que às vezes o cara ficou anos pesquisando sobre aquilo. Então leia, tenha o hábito de ler. E esse é um hábito difícil, né? Porque a gente vive nas redes sociais, a dopamina all the time. Então é difícil a gente parar para ler. Mas, por favor, isso vai mudar a tua vida. Acredite em mim, a leitura muda a tua vida. E um dos principais livros que eu te recomendo é ler a Bíblia. Porque muitos livros de desenvolvimento pessoal, de finanças, de mentalidade, de inteligência emocional, de comunicação, de criar conexões com pessoas, as ideias que vieram nesses livros são embasadas na Bíblia. Então leia a Bíblia. Sem falar que ela te leva para a salvação em Jesus. E existem coisas dentro de nós que precisam ser mudadas, que precisam ser melhoradas, que precisam ser reconstruídas, transformadas, e só Deus para transformar. Só Deus, confia, só Deus para transformar. E o terceiro ponto, que é algo que eu tenho concentrado a minha atenção, é em como eu posso ajudar alguém. Como eu posso servir a um propósito maior? Existe algum problema que eu consiga resolver? De que forma eu consigo criar mais valor com aquilo que eu faço? Criar valor com o meu trabalho, no meu serviço, na minha empresa que eu estou trabalhando, se você é CLT, se você, enfim, é empreendedor, como eu posso gerar mais valor para a vida das pessoas? Como eu posso impactar elas mais positivamente? O que eu preciso entregar? E entender que muitas vezes o teu propósito ele não vai estar relacionado somente a ti, mas em sim como você vai transformar outras pessoas, que legado você vai deixar para outras gerações. Tem muita gente que costuma dizer que grandes negócios surgem de uma grande dor. Resolver uma grande dor traz muito sucesso. E toda profissão exige servir alguém. Todo conteúdo útil vai servir para alguém. E eu acredito que propósito também passa por isso, passa em saber usar aquilo que Deus colocou nas tuas mãos para impactar outras pessoas. Então, se você tá na casa dos 25, 35 anos, talvez até mais, calma.
Você não tá perdido. Você tá construindo as suas raízes. Você não precisa de todas as respostas agora. Você só precisa continuar progredindo. Estude, leia, ore, experimente, erre, tente, conheça outras pessoas, sirva, desenvolva aquilo que Deus colocou em você e, principalmente, para de usar a vida dos outros como relógio para medir a sua. Tu não tá atrasado, tu tá construindo. E não te esquece que a fundação de um prédio é o que mais demora em uma construção. E se essa mensagem fez sentido para você, segue o meu canal por aqui, que eu vou continuar trazendo conteúdos para ajudar você a desenvolver junto comigo, que eu também tô nesse processo. E é isso, deixa o seu gostei, comenta o que você achou, comenta aqui as suas dificuldades, aquilo que você pensa, enfim. Segue as minhas redes sociais e é isso. Até um próximo vídeo. Um abraço.